sobre sistema de integração lavoura-pecuária num contexto geral. Então, eu vou dar como se fosse uma breve introdução para as demais palestras dos dias seguintes. Eu vou começar com a definição do sistema de integração lavoura-pecuária. O sistema é definido, segundo Balbino, 2011, e Tchau. O sistema de LPF ele vem ganhando adeptos na diversificação de atividades e intensificação no uso da terra, com forma de reduzir custo e aumentar a renda. Então, como a gente já estava comentando o sistema de LPF ele integra 3 sistemas numa mesma área. Fora o benefício desse sistema no solo, a gente tem o benefício do custo. Temos a geração de diversas rendas, como temos a floresta, como temos a agricultura e a pecuária. Então, esse sistema ele tem uma maior renda numa mesma área. O Brasil, segundo uma pesquisa de 2006, ele tinha aproximadamente 11 milhões e meio de hectares ocupado com LPF, nas 4 diferentes estratégias. Quais são elas? A primeira é a integração lavoura-pecuária, ILP, também conhecida como agropastoril. Dos 100% desses sistemas, dessas estratégias, 83% é de LP, 83%. O segundo é a integração pecuária-floresta, que também conhecida como silvipastoril, IPF, ele é composto por 7%. A terceira, a integração lavoura-floresta, composta por 1%, ou ILF, também conhecida como silvio-agrícola, e a quarta modalidade é a integração lavoura-pecuária. A integração lavoura-pecuária é composta por 9% só. Em março de 2018, o Brasil tinha aproximadamente 14 milhões de hectares desse sistema subindo para 2020, chegando até 16 milhões de hectares, ocupando esses 4 componentes. Aproximadamente 1 milhão de hectares por ano. Esses dados de Kleffmann, 2005 em março de 2016, foi disponibilizado pela rede ILPF, junto com a Embrapa. Aqui a gente vê o sistema de LPF no Brasil, pela mesma rede de grupo de pesquisa. De 11 milhões e meio de hectares, área destinada para o sistema de LPF, o Mato Grosso ele vem compondo a maior área ocupada por esse sistema, com 2 milhões de hectares, acompanhado pelo Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal. Então, quais são os benefícios do sistema que o LPF traz? Ele melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Como assim? As condições físicas, o solo, ele é como se a gente tivesse uma piscina de bolinha. Então, ele tem as partes coloides do solo e as partes porosas. Agora, se o solo, vamos colocar a situação do sistema pecuário extensivo. Se não tiver um manejo dessa área, o solo vai sendo compactado. Vai diminuindo a parte porosa do solo, diminuindo a oxigenação do solo, entre outras. E como que a gente melhora essas condições físicas do solo com o sistema de LPF? Com pastagem e floresta, e também com a rotação, quando a gente faz a parte de gradagem, esse sistema. Então, a gente vai corrigir no solo, a parte física do solo, dessa maneira. A parte química do solo, a gente faz, a gente corrige ela com a parte da agricultura também, a parte leguminosa. A leguminosa faz a parte de fixação de nitrogênio, e fora que o ciclo da floresta e dos sistemas, ele vai deixando mais eficiente a parte de reciclagem dos nutrientes.
Como é um sistema que integra três partes, a gente tem um microclima no sistema. Nisso favorece a parte biológica, a gente aumenta a ciclagem, a eficiência na utilização dos nutrientes do solo, a gente reduz custo na produtividade agrícola e pecuária. E como que esse sistema ele reduz o custo? O primeiro, a gente tem a mitigação de déficit de forragem na estação seca, ou seja, vai ter praticamente pasto o ano inteiro. Então, a gente diminui o gasto com a parte com o comprimento, que seria ração. Também diminui a incidência de pragas, de doenças de invasora, pelo uso da rotação. Então, essa rotação ela vai minimizando esses agentes. Viabiliza também a recuperação de área com pastagens degradadas. Então, o intuito maior assim do sistema de LPF é essas áreas, é a recuperação dessas áreas de pastagens degradadas. De acordo com Garcia, 2017, é uma pesquisa que foi feita junto com a Embrapa, eles notaram que o sistema de LPF ele reduz o estresse bovino. Ele reduz também a temperatura ambiente a 5 graus e o consumo de água a 19%. Pelos dados que o Garcia ele mostrou, essa temperatura ambiente de 5 graus é muito expressiva para os bois. Então, isso favorece demais a parte pecuária. O que ele notou na pesquisa dele, ressaltando um pouco essa importância? Ele ressaltou que ele fez os tratamentos, né? E o sistema, quando os bois estavam no sistema de LPF, eles estavam, enquanto estava pleno sol, do LPF, eles estavam pastando, os bois que estavam no pleno sol, eles estavam se deslocando até os bebedouros, em vez de estar se alimentando, eles estavam ingerindo mais água, então ele teve um maior consumo de água. Ele diz também, ele relata que a temperatura, quando você tem uma alta temperatura interna do boi, automaticamente os testículos do boi também vai aumentar. Qual que é o ponto negativo dessa alta temperatura? Que como eu posso dizer? Que o sêmen do boi, ele diminui a sua fertilidade. E o que acontece com a fêmea? Quando a gente tem esse estresse bovino, a fêmea pode ocorrer até a não fecundação do óvulo. Outra coisa que eles notaram também é que com o estresse bovino, o boi ele produz uma alta teor de hormônio cortisol. Esse hormônio ele diminui a alimentação do boi. Então, de vez ele está se alimentando, por ele estar com essa alta quantidade de hormônio, ele vai diminuir sua alimentação também. Qual que é outro benefício do sistema? Agricultura de baixa emissão de carbono. Isso o Diego vai falar na última palestra, ele vai explicar quais são os programas que podem se encaixar. Quando você tem o selo de baixa de emissão de carbono, você agrega mais valor na sua carne. Então, ela vai sair um pouco mais, com um valor mais alto para você do que se tivesse com uma pecuária extensiva. O sistema também ele aumenta a produção de grãos, de leite, de carne, produtos madeireiros e não madeireiros numa mesma área. Como a gente já falou, é um sistema que integra como se fosse três agriculturas. Então, você vai ter numa mesma área mais renda. Marchió, em 2018, ele diz que na verdade, ele acredita que cerca de 60 milhões de hectares de pastagens estão degradadas e possuem potencial para a implantação de sistema integrado de produção agropecuária, como o LPF. Então, olha, um ponto bem importante para a gente, citado por Marchió, que tem 60 milhões de hectares ainda para que possa ser introduzido esse sistema. Então, é muito campo para a gente poder trabalhar. E isso é um ponto positivo no sistema do mercado, mas a gente sabe que tem que recuperar essas áreas também.
áreas de pecuária extensiva. Então, vamos falar um pouco de parte de área extensiva, também conhecida por muitos como pecuária tradicional. É prática em regiões de baixa densidade demográfica e com grande disponibilidade de terras. Gado é criado solto e se alimenta de pastagem de baixa qualidade. Por que baixa qualidade? Isso até eu vou mostrar umas imagens, porque muitos pecuaristas eles não vê o pasto como uma cultura. Então, muitos deles não fazem o manejo adequado, a rotação adequada dos piquetes. Então, consequentemente, você vai perdendo o ganho de pastagem. Processo de degradação do solo acelerado, assoreamento, vossorocas, perca do bem mais precioso que é o solo. Isso se torna inviabilidade econômica. Aqui, como a gente pode ver, essas áreas de pecuária extensiva. Nas imagens superior, a gente tem um pasto bem ralo, muita exposição do solo. Essa exposição do solo, a gente tem alguns problemas, como o início de erosão laminar. Onde a gente estava batendo um feedback com o professor Dr. Fábio, que é o orientador do projeto nosso de LPF da FAIT, e ele comentou conosco que 70% da água que nesses solos, nesse sistema, ele não é filtrada, porque é um solo compactado e é um solo que ele está exposto. Quando a gente tem o gado no pasto, eles têm o costume de fazer aqueles caminhos. Então, diariamente, eles vão seguir o mesmo caminho até o bebedouro, até o piquete. Com isso, você vai formando como se fosse um caminho para escorrer a água. Então, essa água ele vai escoando pela superfície do solo, fazendo a lixiviação laminar, que, consequentemente, vai ter a insulcos. Nos estágios mais graves, a gente consegue chegar na vossoroca, como vai ter umas imagens mostrando. Outro problema que a gente encontra muito também, que é uma realidade, são os cupins. O cupim, ele revela que o solo que tem muito cupinzeiro, ele é um solo ácido. Então, a gente pode notar aqui que a pastagem está bem rala, é um solo ácido, não contém um manejo, pelo que a gente pode notar, a gente não deve não ter um manejo adequado desse pasto, e quando chega nesses pontos, começa a ficar, se ele não manejar, começa a ter percas, tanto quanto na parte bovina, quanto na parte do solo. Esse estágio é um estágio que é uma imagem muito impactante. Aqui também a gente consegue notar esse caminho que o boi percorre, mostra bem nitidamente essa parte. E aqui quando chega nesse estágio, ele fica muito caro para se recuperar. Muitos dizem que até é ineficaz de tentar recuperar umas áreas dessas. Mas então a gente tem que trabalhar para não deixar chegar. Isso que favorece o LPF, entrar nessas áreas para não deixar chegar nesse ponto. Então, a gente vai ter mais área produtiva. Numa situação dessa, quanto de área já o produtor já não perdeu? A gente vê o pasto ralo, a gente vê aí perca no valor da propriedade. Então, isso vai complicando a vida do produtor. Aqui a gente vê numa área mais plana, naquela área declivosa foi mais grave, né? Foi mais... Aqui a gente vê o início também de uma vossoroca, só que aqui eles já estão fazendo uma barragem para conter essa vossoroca, diminuir a lixiviação dessas partículas do solo. Outra situação que a gente vê também é essas imagens de os bois se beneficiando de uma única árvore. Qual que é um dos problemas que a gente vê? Que a parte bovina também tem como se fosse uma hierarquia na parte ali. Eles têm os bois alfa e os bois dominados. A gente pode notar que na parte mais esquerda da imagem, ela tem um boi que está em pleno sol. Então, ou seja, os
gado alfa, eles vão ficar sempre na sombra. Eles vão, como eles estão sendo beneficiados, eles estão sobressaindo sobre os dominados, eles vão se alimentando primeiro quando tiver a ração. Na parte de consumo da água, eles são os primeiros também a ingerir essa água. E o que acontece com o gado dominado? Nessa situação, a gente já vai tendo uma heterogeneidade de gado. A gente já não tem um padrão. Quando os bois, os alfa, eles se alimentam ou eles consomem água, os dominados, eles bebem ou ingerem um pouco ou quase nada e eles tendem a ficar com o rebanho. Por que ele fica com o rebanho? Porque é um instinto animal. Então, foi notado isso, que esses gados, com a parte... cada vez mais ele vai sendo dominado tanto pelo ambiente quanto pela situação dessa parte dos bois alfas. Aqui a gente já entra no sistema de LPF. Essa foto foi tirada por mim mesmo da fazenda Nelson Guerreiro, em Brotas. Em 2018, a equipe de LPF da FAIT, a gente participou do 4º simpósio de sistema de LPF do estado de São Paulo, feito pela Embrapa e a Exalc USP. E essa fazenda é uma fazenda referência. Então, eles tinham essa fazenda, os novos proprietários receberam de herança, e a fazenda ela tinha pecuária extensiva, estava com solo degradado, e ele só produzia citro. Atualmente, eles mudaram o sistema com a ajuda da Embrapa e a pesquisa com o pessoal da Exalc, e eles começaram a mudar o sistema de manejo da fazenda. Então, eles entraram com LPF, eles entraram com mais diversas culturas numa mesma área. E aqui, o que a gente pode notar nessa imagem que é diferente das outras do extensivo? Aqui a gente vê um pasto que aparentemente, ele está bem favorável ao ambiente, você não vê nenhum com aparência de estresse. A gente vê também o pasto aí praticamente na canela do boi. Então, aqui é um lugar bem favorável para o ganho e rendimento dos bovinos. O que eles faziam na fazenda deles lá? Eles dividem a fazenda em várias partes, em fragmentos. Aquela parte era a parte que eles estavam pastando atualmente. Aí, essas partes, as partes da fazenda que ia receber o gado na hora que aquele pasto estivesse no seu limite. Qual que é o limite que eles tinham? Eles mediam, na hora que o pasto estivesse com 15 centímetros de comprimento, ele já tirava o boi e passava para as outras áreas. Então, aqui a gente vê bem nitidamente, aqui é uma área bem climatizada, bem favorável para os bovinos. Na imagem superior aqui, que está com o solo exposto, eles tinham acabado de abrir e plantar milho. Na parte de baixo, eles estavam com um consórcio entre feijão calpi e braquiária. Agora, falando um pouco do sistema de LPF da faculdade lá, da FAIT. O que a gente tem? Nós temos lá o Pinus Eliotti, acho que é Pinus Eliotti, temos cedro. Por que a gente escolheu o Eliotti? A nossa região aqui é uma região que está muito fomentada por resineiro, sistema resineiro. Então, aqui a região é muito bem fomentada nesse sistema de resinagem. Então, a gente quis avaliar o potencial que tem o Pinus nesses sistemas. Trabalhamos também com a espécie Guapuruvu, aqui é o cedro. Temos o Pinus, o IP, a gente tem teste com IP também. Aqui é o cedro. Aqui é cedro, está com consórcio com soja. Aqui é o Guapuruvu quando foi introduzido. Aqui é a soja dessecada também. Aqui é o milho. E as considerações finais. O LP demanda ajustes finos com agregação de valor, qualidade. Então, o LP ele já está bem
como eu posso dizer, ele está bem firmado já no mercado. Agora, o ILPF está em fase de consolidação extremamente dependente do mercado. Ou seja, é um sistema que ele está com uma crescente alta e ele está se adaptando ainda no mercado. E muitos produtores, eles têm um pouco receio, né, do sistema de LPF. Porque um dos problemas que a gente encontra no sistema de LPF é a parte de conhecimento técnico, né, e a parte de aceitação pelos produtores. Porque muitos produtores eles já vêm com a parte daquele conhecimento empírico. Ah, meu pai fazia desse jeito, eu também vou fazer. Então, o mercado de LPF está em aceitação, mas é um mercado que ele se mostra em total crescimento. Análise também da viabilidade econômica. Então, esse sistema, você tem que ver o que demanda a região que ele vai ser introduzido, o que a região pede para você introduzir no seu sistema. E outra chave importante do sistema é a administração, né? Então, tem que ter uma ótima administração para que o sistema caminhe para o sucesso. Aqui, obrigado aqui a galera que compõe a equipe. Queria agradecer a todos pela presença. Eu acho que é mais isso que eu tinha a falar por enquanto. Abrir agora, eu acho, né, Loiane, para perguntas, né? Não sei se você pode me ajudar aí. Oi, então, eu que agradeço, né, a sua explanação aí do Evandro Oliveira. Uhum. A Hilária, ela ficou de trazer as perguntas. Sim, a gente está aguardando o pessoal enviar, mas teve uma pergunta aqui, perguntando sobre qual é uma dificuldade pontual para a implantação do sistema. Uma dificuldade pontual? Isso. Que sempre é encontrado, ou que vocês tiveram maior dificuldade, algo sobre. Olha, acho que o que a gente teve, assim, ó, um problema que a gente teve é os espaçamentos entre linhas, entendeu? Então, sempre demarcar, né, os sentidos de silvicultura, padrão do sistema de florestal. E o que a gente teve é o tamanho da área, porque a gente iniciou e tivemos um probleminha na parte de manutenção dos implementos agrícolas. Eu acho que isso foi o ponto-chave. Mas se pensar num contexto assim, a gente tem que pensar mais que seja empecilho, aonde a gente vai mandar a madeira, né? Aonde que vai sair, tudo o componente que a gente vai utilizar, a gente tem que pensar onde vai sair, senão isso se torna um problema. Eu fiz uns cursos sobre isso, do cenário, de parceria com a Embrapa, e um problema que vou citar o que eles comentaram, um problema que um dos produtores dele, ele não tinha comentado com eles nada, mas ele foi e fez por espontâneo o sistema e ele tinha produzido teca. E o problema que ele teve era na demanda, porque na região eu não lembro a região que ele estava, ele não tinha próximo os compradores de teca. Então, o que ele teve que fazer? Ele tinha condições financeiras, ele teve que montar uma serraria para processar essa madeira, senão ficava inviável. Então, eu acho que isso também seja um ponto aí. Eu queria fazer uma pergunta também. Aproveitando essa pergunta, dos principais pontos, né, de dificuldade que eu li foi também sobre a implantação, né? O custo de implantação é bem alto. O custo de implantação ele acaba sendo um pouco alto no início, porque a gente vai ter um retorno mais futuro, né? Mas esse problema ele se amortiza nos anos consequentes, né? Porque a agronomia, o que eu ouvi dos estudos da Embrapa, que eles falam que a agronomia, a parte da agricultura, na verdade, né? Ela paga o sistema, né?
quando você faz as primeiras rotações no ano, então ela vai pagando o sistema de acordo com que você vai tendo o desenvolvimento aí no decorrer. Qual seria a área mínima de ser implantado em um LPF? Ou não se tem essa área? Então, uma área mínima, assim, eu acho que, eu creio que não tem, porque tudo vai da necessidade do momento, igual a gente estava comentando isso hoje, porque você tem que ver o que você tem na sua área, que existe outros meios de sistema de agroflorestais, né, que pode estar utilizando, que também é sustentável. Então, por exemplo, a gente tem mais ou menos ali uns 8 hectares e a gente conseguiu introduzir. Aí, o que acontece? Vai da necessidade do produtor. Tudo vai da região, da necessidade que ele tem ali. Se ele tiver uma região que é favorável para isso, vale a pena. Agora, se ele tiver numa região que compensa ele introduzir outro sistema, até isso foi abordado na situação lá nesse simpósio que a gente teve, teve um produtor lá que ele introduziu o sistema de agroflorestais, né, que é o SAF, e ele introduzia também caprina. Então, o caprina, ele entrava com a parte queijo de caprina, ele tinha cana, ele tinha N fatores que favorecia ele no sistema de agrofloresta. Então, ele tinha uma área menor, então ele opinou pelo sistema agroflorestal. Eu creio que tudo depende, né, na verdade, tudo depende da necessidade do produtor e da região que ele se encontra, né. A próxima seria, qual é a expectativa do projeto de vocês a longo prazo? Expectativa? A nossa expectativa está em agora entrar com a parte bovina e observar como que o componente arbóreo vai se comportar com os animais, entendeu? A próxima pergunta é, qual a região brasileira, na sua opinião, tem se destacado na prática do ILPF? A região brasileira que tem se destacado bastante, como a gente já pode ver pelo mapa que eu mostrei lá, é o Mato Grosso do Sul, né? Que tem a maior área destinada para esses sistemas. Então, o Mato Grosso do Sul está sobressaindo bastante. Muito obrigada, Evandro. Obrigada a todo mundo. Obrigada a presença de vocês. Eu queria agradecer, antes de sair, agradecer a todos também. Obrigado também, Ana, e a toda a equipe aí da UFMS por ter disponibilizado seu tempo e para a gente trocar esse feedback. Eu espero que eu ajudei a compartilhar melhor o meu conhecimento. E obrigado a todos e a galera aí da FAIT também, de todo o sistema que está presente aí do LPF. Muito obrigado.